Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha pra vocês rapidinha sobre o livro Carrie, a Estranha, do Stephen King, o mestre do terror. Bom, antes da gente falar um pouco sobre esse livro, eu já quero pedir o seu like, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito, não esqueça de ativar as notificações pro YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo aqui no canal. Bom, não esqueça também de passar lá nas minhas outras redes sociais. Lá no Instagram eu compartilho diariamente a minha rotina literária e na Twitch, na roxinha, alguns dias à noite da semana, eu faço sprint de leitura. Bom, gente, Carrie a Estranha é um livro que tem um apego bem emocional pro mestre do terror Stephen King, porque sim, foi o primeiro romance do autor. Isso é muito interessante porque a sua esposa, um belo dia, encontra um rabisco jogado no lixo que o King tinha feito de um conto falando sobre uma menina com poderes paranormais que ela conseguia fazer com que objetos se mexessem. Ela tinha um poder de telecinese, então ela achou que tinha muito potencial esse conto de virar um romance e ela incentiva o King. Na época, 1974, quando esse livro foi publicado, o Stephen King passava por certas necessidades, como qualquer casal da década de 70 iniciante. Eles tinham 2 filhos, muitas contas para pagar e ele vendia alguns contos para alguns jornais, enfim. E esse foi o primeiro romance publicado do mestre e foi o que deu abertura e tanto espaço para as possíveis e para as próximas, para as publicações posteriores do King. Então é um livro que tem todo esse significado na vida do autor. Bom, esse é o meu segundo livro que eu leio do mestre. E o que eu posso dizer é que Carrie, a Estranha, é um livro muito fluido, muito rápido, curtinho. Como vocês podem ver, ele tem simplesmente menos de 200 páginas, 199 páginas, então é um livro que eu te indico muito para você ter o contato com a escrita do King. Porque sim, King ele tem uma escrita muito densa, muito descritiva e eu acho que esse livro é uma boa escolha para você começar. Eu decidi ler ele por ele ser fininho, mas ao mesmo tempo porque foi o primeiro livro que ele escreveu e eu tô a fim de seguir um pouco a ordem de publicação, porque o interessante do King é que ele faz essas conexões, meio que ele criou um universo próprio dele, onde as suas histórias acabam se entrelaçando em alguns pontos e a gente acaba vendo um pouquinho em alguns livros posteriores. Então, eu quero ler depois o Iluminado, se não me engano, e eu trago próximas resenhas aqui. Mas eu sei que eu me encantei pelo King quando eu li depois, que foi um lançamento do ano passado. Então, está aqui no card de informações a outra resenha, se você quer ver se vale a pena ou não. E aí eu me encantei, e aí eu comprei vários surtos, vários livros do King na Black Friday. E aí eu botei como meta ler a cada 2 meses um livro do King. E aí eu venho falar sobre vocês sobre Carrie, a Estranha. Vou falar muito brevemente para não dar nenhum spoilers. Mas o interessante do King é que essa é uma história da década de 70 que foi escrita. A gente vai ver muitos elementos que a gente vê na literatura atual do suspense ou do terror. Então, às vezes, a pessoa pode achar que é até um pouco clichê, mas, gente, não é que ele é um clichê, é porque ele veio primeiro, tá ligado? Então, a gente acaba vendo alguns elementos se repetirem no decorrer da história em outros livros, e isso eu super levei em consideração, e eu dei, se não me engano, 4,5 estrelas para esse livro, mas foi um livro que eu li em 2 dias, praticamente isso. Então, ele é muito fluido, muito gostoso. A Carrie é uma garota muito estranha, por isso Carrie a Estranha, que ela se veste com roupas inadequadas para uma jovem. Ela não tem amigos na escola, ela é uma garota peculiar, para não dizer o mesmo. E ela tem uma mãe que ela é extremamente religiosa ao extremo, sabe? A mãe dela, ela é fanática pela religião. Então, a gente vê os abusos da mãe no passado da Carrie, como Carrie sofre nessa mãe louca desde pequenininha. E o interessante do King é que ele já traz o que vai acontecer lá no final do livro, no início do livro. A gente vai vendo trechos de entrevistas, estudos, porque Carrie, ela meio que vai ser
algo vai acontecer de grandioso na cidade que ela mora, que vai fazer com que anos se passem e ela seja estudada, até a genética dela seja estudada, para evitar outras catástrofes, porque sim, a cidade vai se envolver numa catástrofe que vai ser causada pela Carrie, e a gente já sabe isso de antemão. O que é interessante é que o King coloca vários elementos que a gente vai lendo um pouco lá do futuro, então a gente fica se questionando o que acarretou, o que aconteceu, qual foi o estopim para Carrie pirar e fazer o que fez, que a gente não sabe até chegar perto, lá para faltando as 50 últimas páginas do livro. Mas a gente vai vendo um pouco as pessoas falarem do passado, da infância, de como era estranho o relacionamento da mãe dela com ela. A gente vai ver que um acontecimento lá quando ela tinha os seus 3 anos foi muito estranho, onde teve como se fosse uma chuva de pedras caindo na sua residência, móveis, objetos da casa rodopiando, se levantando, batendo nas janelas. Enfim, a criança era realmente... tinha algo diferente naquela criança, mas acima de tudo na mãe dela, que era louca mesmo. A mãe dela fazia com que Carrie às vezes ficasse dias trancada em um armário, rezando, pedindo perdão. Então a gente vê como essa menina sofreu. Não tinha espelho na casa dela, a Carrie não podia usar roupas bonitas, a Carrie tinha que usar roupas que desvalorizassem. Enfim, a gente vai ver um dia que algo acontece no colégio dela, que ela vai sofrer muito bullying pelas meninas. E a partir daquele dia, algo vai mudar na Carrie. O sentimento de desprezo entre aquelas pessoas da sociedade. E aí uma das meninas vai se sentir um pouco culpada pelo que ela fez, que foi tirar sarro da situação da Carrie. E ela vai propor pro seu namorado, para se redimir, que ele leve a Carrie, convide a Carrie para ir ao baile de formatura. E a Carrie acha tudo muito estranho, aquele rapaz popular, bonitão, vir falar com ela. Aí a gente já pensa assim, isso vai dar merda. Carrie pensou a mesma coisa, mas ela simplesmente topou. Decidiu ir com esse rapaz. Em paralelo, tinha uma outra garota que ficou proibida de ir ao baile por ter feito bullying com a Carrie. O seu pai, super advogado, bambambam, quis processar o colégio, mas no final das contas não conseguiu, porque a sua filha era uma peste desde o ensino fundamental ao ensino médio e ela ficou proibida. Nisso ela tinha um namorado super tóxico, super abusivo, nojento e asqueroso, que topou com ela de fazer uma peça com Carrie. Então a gente já sabe que algo vai acontecer no baile que vai desencadear toda a raiva daquela menininha. Todos aqueles anos de humilhação, toda aquela raiva que ela tinha pela mãe, vai fazer com que a Carrie simplesmente pire e cometa algo. Algo vai dar ruim no baile, que vai fazer com que uma cidade toda pague o pato. Bom, é um livro muito bom. Eu acho que para o primeiro romance do King, tá de parabéns. É uma história que traz elementos muito interessantes, como, por exemplo, o poder da Carrie, da telecinésia, dela conseguir fazer com que os objetos se mexessem, que as coisas acontecessem, o poder grandioso que ela tinha, ao mesmo tempo toda essa questão do fanatismo religioso da mãe dela. Como faz com que, não só a genética, porque também tem uma pegada de como se fosse a genética para ela ter esse poder, mas também as questões da própria primeira infância da Carrie fez com que ela desenvolvesse todo, desencadeasse. Foi elementos que não tinha como não dar certo, entende? Era elemento atrás de elemento que ia se proporcionado ao caos. Eu achei muito diferente, muito legal. Vai ter bastante a questão do bullying mesmo no colégio, então a gente vai ver as crianças sendo extremamente cruéis. E o que a Carrie vai fazer é cruel, mas ao mesmo tempo a gente fica com tanto ranço daquelas pessoas que a gente se questiona se a gente fica torcendo para que a Carrie faz ou não. Meio duvidador, meio estranho isso. Eu sei que Carrie é estranha, tem filme, a adaptação ainda não vi, mas é isso, gente. Essa aqui é a sinopse e resenha do livro. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já leram Carrie Estranha ou viram a adaptação, se vocês têm interesse de ler, porque eu acho que ela originou vários outros filmes ou livros
que falam sobre superpoderes, sobre essa questão fanatismo religiosa, enfim, sobre catástrofes envolvendo uma cidade como um todo. Enfim, gente, em alguns momentos foi bem conflitante, mas eu ficava às vezes torcendo pela Carrie, porque ela sofreu muito, tadinha. Mas o que ela fez não tem perdão. Mas enfim, gente, essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!